Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um We That Podcast. A gente estava com muitas saudades de você e aproveitamos essa semana carnavalesca, todo mundo de boa, na folia, na farra, curtindo o feriadão. E a gente aqui falando de New Orleans Saints pra vocês, porque faz tempo, né? Desde a eliminação naquela fatídica partida contra o St. Louis Rams, a gente não conversava sobre New Orleans Saints. E como carnaval e New Orleans tem tudo a ver, até porque enquanto a gente tem o carnaval, eles têm o Mardi Gras, vamos começar apresentando a galera que vai fazer esse We That carnavalesco conosco nesta semana. We That Escalação. Começando sempre por ela, nossa colombina. Tudo bem, já? Fala, galera, tudo certo, estamos aí. E o Mardi Gras pode não ser o carnaval do Brasil, mas as fantasias lá em Nova Orleans estavam sensacionais, principalmente a ala dos juízes cegos. Melhor ala possível. Temos também nosso Pierrot. Tudo bem, Igor? Eu não sei o que é isso, mas tudo bom. Espero que seja bom. E aí, galera, quanto tempo, né? Estamos de volta aí pra ficar preocupado com o Saints agora, em 2019. Pra cultura carnavalesca da galera, o Pierrot é um personagem sentimental carnavalesco que tem como principal característica a ingenuidade. E um cara que torce pro J. Malucelli é ingênuo, né? Coitado. J. Malucelli. Coitado. Acho que o Caio tirou J. Malucelli. O Caio tá tirando essas coisas, não, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo? Vale qualquer coisa, rapaz. Tudo bem. E nosso Rei Momo. Tudo bem, pai? Ah, beleza, cara. Já foi tempo suficiente pra todo mundo lamber as feridas, né? Acabou a choradeira e agora é ano novo, né? Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, vamos começar a falar desse We That carnavalesco sobre exatamente, acho que a parte mais importante do carnaval nesse ano de 2019 é a ala dos juízes cegos no Mardi Gras, né? Acho que a gente pode até ter lambido as feridas, legal, passou, mas vai ficar pro resto da vida a sensação de que alguém não viu o que deveria ter visto, né? Vai, cara. E até antes do Mardi Gras, né? Mardi Gras, no fim de semana do Super Bowl, no domingo do Super Bowl, lá Nova Orleans fez o manifesto, não. A cidade meio que boicotou, né? O boicote ball lá. Tinha mais gente na rua do que no estádio lá em Atlanta, não. Então, vocês estão ligados, né? E o pessoal não assistiu mesmo. Teve vários eventos e o povo comemorou como se o Saints que estivesse no Super Bowl. E agora o carnaval foi mais ainda. Tem muita gente com fantasia de árbitro, com faixa. Teve essa ala aí nos desfiles dos juízes cegos, tipo, atrás da camisa deles, tipo, como chama o comissário? Goodell. Roger Goodell. O Goodell com nariz de palhaço na camisa, né? Isso foi sensacional. Nova Orleans sabe, como nenhuma outra cidade dos Estados Unidos, como celebrar até as derrotas. Aliás, a zoeira foi tão grande que teve uma entrevista do Sean Payton que ele foi com uma camiseta zoando o Goodell também, né? Não sei se vocês viram. Exatamente essa camiseta, com a foto do Goodell com o nariz de palhaço. Com o nariz de palhaço. Ele não tava, assim, mostrando essa foto, mas ele tava com uma camisa por cima de uma camiseta que dava pra ver um pouquinho do desenho, que era o desenho do Goodell de palhaço. Vocês que... Aquele cinismo padrão Sean Payton, né, cara? Não, acho que é espetacular. É uma das maiores qualidades que ele tem como técnico, esse cínico. E vocês que conhecem e que acompanham mais do que eu, temos alguma novidade sobre essa questão do árbitro ter que rever faltas no replay, etc, ou não? Nada. Então, o Goodell demorou... O Goodell demorou 15 dias, né, pra falar dessa falta aí, e daí ele deu a desculpa pro árbitro. Tá até no nosso blog lá. Ele deu a desculpa que o árbitro
é humano, que nem toda revisão ajuda, blá blá blá, nem toda tecnologia ajuda. Ou seja, né, passou um pano gigantesco. E daí depois teve a entrevista do Sean Payton falando que iam ver isso naquela comissão que tem dos técnicos, jogadores, não sei o que lá, que revisam as regras no off-season, se tem que trocar alguma coisa. Mas eu andei lendo umas manchetes aí, até não consegui ler as matérias, mas pelas manchetes tem os técnicos que tanto faz, tem os que apoiam e tem os que tá nem aí, entendeu, pro bagaço. Então, não sei como vai ser, tem que esperar a reunião dos caras aí. Mas o Sean Payton disse que queria muito mudar essa regra da revisão, mas não sabe se vai ter apoio suficiente. Eu lamento dizer, mas não vai dar em nada. Também acho. O que é um passo pra trás da liga, né? Pois é. O cara não vão aproveitar. Tá rolando a Alliance of American Football, né? Que é agora essa liga paralela de futebol americano lá nos Estados Unidos. E uma coisa que o pessoal elogia bastante são as revisões, né, das jogadas. Não é o melhor futebol americano jogado, mas é legalzinho de assistir, é bem interessante. E o pessoal estava elogiando bastante essa possibilidade de revisar a jogada, de revisar a falta, revisar não só a marcação de pontos, né, mas as faltas e algumas coisas que acontecem que podem mudar o jogo. E também a abertura do microfone, né, na hora que tá revisando o árbitro e o árbitro que estiver na cabine revisando. Também o pessoal tava falando bastante que a NFL podia adotar isso aí, né. Mas aliás, falando dessa liga nova de futebol americano, há um clamor pelo... Como é que é? Apollos Creed lá? Como é que é o nome do time? Orlando Apollos. O Orlando Apollos. Todo mundo tá gostando desse time. É o novo New England Patriots no Brasil. E só eu fui atrás do Memphis Express desde o começo lá, porque eu acho espetacular um time se chamar Express. Porque você entrega em casa, entrega fora de casa. Tá fazendo jus. Então, eu nunca me dei tanto com um time quanto o Express. Você torce pra... Então, né? Só pra colocar o ouvinte a par também, o Apollos Creed aí tá quanto? 4-0? 4-0. 4-0. E o Memphis Express tá 0-4. Exato. É 0-4? Acho que é. 1-3, um negócio desse. Se não tá 4, é porque não jogou 4 jogos ainda, porque senão já tinha perdido 4 jogos. Mas assim. eu assisto jogos, dá pra assistir pelo aplicativo deles, né? Mano, não sei quem falou pra mim no Twitter assim, o Apollo só joga jogo feio. Aí eu falei, sim, mas eles estão 4-0. O importante é ganhar o jogo, não é jogar bonito. Mas é uma liga bem legalzinha de assistir, assistam. Se você gosta de futebol americano e não tem o que fazer, assista. É um passatempo, né? É um passatempo legal. Reduz a abstinência, né? Você não precisa ficar de fevereiro até agosto no futebol americano, porque essa liga vai até o final de abril, né? Vai. O Super Bowl deles, não sei como eles vão chamar o jogo final, vai ser no primeiro dia do draft, se eu não me engano. 24 de abril, um negócio assim. Acho que um domingo antes, né? O draft é 28. O primeiro dia do draft é 28. Eu sei que é no final do fim de semana do draft, não sei se é numa dessas coisas aí. Primeiro dia do draft que o Saints terá um total de 0 escolhas. Que maravilha, como eu amo meu time. Ri de nervoso. Escolhi o Memphis também. Vocês acham que a gente não vai escolher na primeira rodada? Vocês Eu tenho não duvidem da capacidade do Saints fazer loucura. Eu prefiro que a gente não escolha. Se for pra fazer cagada, deixa pra 2020. Quando o contrato do Bruce acaba. O Michael, o Mickey Loomis e o Sean Payton vão trocar todas as escolhas que tem pra 2020 pra pegar um tight end na primeira rodada. A gente dá risada, mas o Saints já fez isso pelo Rick Williams. E a história conta, né? E a história conta. Deu Vou certo. fingir que ninguém lembra dessa história imbecil, pelo amor de Deus. Deu certo. Não, a história imbecil do Saints em draft tem um monte. A gente já draftou Panther na primeira rodada. Já demos o draft inteiro pro running back. Cara, é o Saints.
coisas que só a gente fez. Qual foi o pior draft do Saints nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos eu não sei, mas o do Rick Williams foi incrível. Tanto que na época saiu a Sports Illustrated com o Mike Ditka de noivo e o Rick Williams de noiva, né? Meu Deus do céu. Melhor, que revista. Mas duas temporadas depois a gente conseguiu recuperar 5 escolhas de 7 que a gente deu, né? Que foi com o Miami Dolphins também, que é um time que é fantástico, né? Também muito bom em tomar decisões. Também. Super. Principalmente em 2005, eles tomaram uma decisão fantástica. Maravilhosa. Obrigada aí, Dolphins. Entre Culpepper e Breeze. A gente agradece até hoje. Enfim, vamos falar um pouquinho. Eu agradeço o Nick Saban até hoje. Nossa, Nick Saban, eu só não odeio ele tanto por causa disso. Porque de resto. E vamos falar um pouquinho de draft, até porque, apesar da gente ter uma escolha na top 100, né, Igor? Que você estava falando? Sim, né? A gente não tem a escolha de primeira rodada, tem a de segunda e não tem a de terceira, que foi pro Ted Bridgewater. Então, só na 4ª rodada que já estaria pelas minhas contas, deixa eu verificar, mas bem longe do 100, já seria 140 já. Né? A primeira escolha vai ser a primeira escolha é a 66 overall, não é? 64, sei lá. Por aí, entre 60 e 66, acho que é 62, algo assim. É, negócio assim. E ainda assim, nessa escolha de segunda rodada, a gente pode atacar um need, que pelo menos eu acho que é need, que é tight end. Apesar de que o Sean Payton deu uma entrevista recentemente colocando como need defensive line, offensive line, tight end e tinha mais alguma posição, que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Tight end, defensive tackle e interior da linha ofensiva. E dependendo do que acontecer na free agency, pode precisar de um quarterback reserva e de um running back. Então, e a gente não ouve tight end como need, lembrando que o Saints no fim da temporada passada renovou com o Josh Hill. Mas precisa de mais gente, né? Não dá pra depender do Josh Hill e do Dan Arnold. Não, pelo amor de Deus. Não. Lembrando que o Benjamin Watson aposentou, né? Por isso que ele foi cuidar da galera que ele chama de filho. Foi cuidar da turminha Foi cuidar do dele. time dele. Exato. Mas ainda assim eu acho que não resolveria o problema, mesmo que ele continuasse jogando. Ele é um cara pra jogar poucos snaps. Não resolve o problema do Saints. Josh Hill também não dá conta. Dan Arnold nem jogador é. Então, assim... Mas tem uma questão, que acho que a gente discutiu entre nós alguns dias atrás, depois que a gente soube que a contusão do Rankins ela é mais séria do que se imaginava e a recuperação é mais longa do que se imaginava. Ou seja, ele vai perder boa parte da temporada também, porque é uma recuperação de 10 meses, né? Recuperação. Então, é terrível a recuperação dele. Ele deve retornar ao time em novembro e dezembro. Então, pensando na quantidade de tight ends que a gente tem disponível nesse draft, e são bons tight ends que você vai ter até a 3ª ou 4ª rodada, eu mudei um pouco minha opinião a respeito. Eu acho que um defensive tackle hoje é uma need maior do que tight end. Vocês querem uma má notícia ou uma notícia pior ainda quanto às nossas escolhas? Vai dar no mesmo. Não vai mudar nada. A nossa primeira escolha é 62, depois a gente só escolhe na escolha número 168 do draft. Desastre. Isso é o que a gente tem hoje. Por enquanto, que ainda não começou agora que a gente tá gravando, né? O dia que a gente tá gravando, a free agency ainda não começou, só começa 13 de março, né? Quarta-feira que vem. É isso aí, dia 13 de março. E a nossa experiência com o Mickey Loomis nos faz acreditar que o Saints vai fazer alguma cagada muito grande por algum pick. Não, com certeza. Com certeza, principalmente agora que ele tá focado no Saints, né? Ele largou o Pelicans de lado lá. Agora tá. Ai, meu Deus do céu. Dá até dor no coração. E pior que essa classe de tight end que tá vindo aí pro draft é uma boa classe, né? Pelo que todo mundo tá comentando. É uma boa classe de tight end. Eu vi eu prestei atenção no Combine, mais dos tight ends mesmo, porque eu sabia que era uma necessidade.
E os dois, a gente estava até conversando antes, os dois de Iowa lá são excepcionais como Tyrants. Eu só não vou lembrar o nome deles. O draft ele é interessante porque, diferente do ano passado que não tinha tanto talento na posição, esse ano a gente tem 3 nomes que devem ser escolhas de primeira e começo de segunda rodada, que é o Noah Fant, o TJ Hawkinson, que é os 2 meninos de Iowa, e o Irv Smith Jr., que é de Alabama. E aí a gente tem... Opa! Ninguém falou alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar. Aí a gente tem alguns caras que são grandes projetos, são caras, jogadores atléticos muito grandes, com bom porte físico, boa capacidade atlética, mas cruz, né? Como o Caden Smith, de Stanford, o Isaac Nauta, de Georgia, o Jace Sternberger, de Texas A&M, e o Dawson Knox. Eu acho que seriam jogadores mais ou menos para essa linha dessa escolha, assim, né? O Irv Smith, o Hawkinson e o Fant são caras que o Saints, pra mim, teria que subir mais no draft pra escolher um dos 3. Eles são cotados para sair na primeira rodada, no máximo no início da segunda. Mas pro fim, a gente pode pensar em jogadores como Caleb Wilson, de UCLA, que é um jogador interessante, mas também é um jogador que precisa de trabalho. É um cara que é mais... que é quase um wide receiver grande, né? Muito grande. Então talvez seria um jogador que o Saints poderia pensar para essa necessidade de recebedor. Não é um grande bloqueador, como a maioria dos outros também. São grandes projetos, são basicamente wide receivers muito grandes. Mas eu acho que o Saints conseguiria fazer eles funcionar. É uma classe que eu gosto, talentosa. Tem vários jogadores no top 100 de várias listas, então, né, é uma tendência a valorização dessa classe. E ainda a gente tem um cara que eu tava lendo hoje sobre ele, que é de LSU, o Foster Moreau, que deve sair no final, mais pro 4ª, 5ª rodada, que talvez seja uma opção ali que o Marcelo falou, da gente talvez dar preferência para a posição de defensive line, né, por conta das necessidades. É um cara que, para variar, foi subutilizado no jogo aéreo de LSU, como todo e qualquer jogador que recebe passes, porque o LSU nunca tem um quarterback decente. E é um bom bloqueador, é um cara que com uma boa capacidade atlética, mostrou bons números no Combine. Tava vendo um pouco a galera falando dele, que ele pode ser um cara assim, sair no tipo da 4ª para 5ª rodada, e um cara que pode contribuir logo de cara, né? Então vamos ver que o Saints pode buscar, e eu não duvidaria o Saints subir por conta do talento do Hawkinson, do Fant e do Irv Smith Jr. Mas é arriscado. Os times têm vários buracos. Quando o Marcelo disse, eu tava vendo o contrato aqui. Por exemplo, a gente tem sob contrato hoje na posição de defensive tackle. A gente tem pouquíssimos jogadores, né? A gente tem o Sheldon Rankins, que, como o Marcelo falou, não deve voltar tão cedo. O Onyemata, o Stalwart. E jogadores muito jovens, né? Como o Laulili, que é o cara de practice squad. E aí você vai ter o Tyron Walker, que chegou no final do ano, mas a gente nem sabe se ele volta, mas, né? Então, assim, é uma posição que a gente vai ter que dar uma olhada. E é muito complicado pensar em free agent. A gente vai ter que pegar algum cara menos conhecido para completar esse time, porque a gente não tem tanto dinheiro, assim. A gente vai ter cerca de 11 a 12 milhões de dólares para gastar, né? E com alguns buracos, eu acredito que a gente pegue mais jogadores para completar o elenco, assim, né? Para serem, para contribuírem na rotação e não para serem caras principais da equipe. Agora, tem tie-end, Igor? Tem tie-end no free agent, né? Eu vi uma recentemente falando que qualquer um dos 3 que o Bengals está liberando agora no free agent serviriam bem ao Saints. Cara, o Croft é um cara mais bloqueador, né? É engraçado porque eles tinham o meu Deus, o menino, o melhorzinho lá, esqueci o nome dele, caraca. Isso, o Tyler Eifert, que vem de Notre Dame. Aí eles trazem o Croft, que também é de Notre Dame.
Mas o Eifert teve uma contusão bem séria na temporada passada, né? Não é que o Eifert ele é uma contusão ambulante num jogador. Tem isso também, mas é que a última lesão que ele teve foi uma fratura e foi muito séria, né? Tem uns nomes Imagina ele interessantes. jogando ao lado de coisa linda. Ele tem uns nomes interessantes de jogadores jovens que são algumas promessas, assim. Eu gosto do Max Williams desde a época do college dele. Ele teve alguns problemas extra-campo, ele foi suspenso um tempo. Vamos ver se o Baltimore vai renovar com ele, mas é um cara que eu gosto particularmente. O Jesse James, que era de Pittsburgh, bom recebedor, jogador interessante. O Seferian Jenkins, que o Saints teve um interesse nele, né? Mas ele acabou se contundindo. Ele foi pro Jaguars, aí teve uma contusão e acabou quase não jogando. Aí, como você falou, tem o Croft e o CJ Uzomah, que também é outro free agent. São jogadores. Eu não sei até o potencial maior assim, de um cara como o CJ Uzomah. Ele teve algumas amostras de que poderia contribuir para o jogo do Bengals, né, contribuir na NFL, mas ainda tenho minhas dúvidas. E assim, de veterano é bem difícil, né? Veterano a gente vai ter... Não tem nenhum cara que você poderia... O Jared Cook. Pensar assim. O Jared Cook é um cara que eu pensaria, assim, se tipo, a gente quisesse contratar um veterano mais barato, porque acho que ele vem da melhor temporada da carreira dele. Mas ele vem... Uma temporada ele fantástica no Raiders. Pelo que eu tava lendo, ele vem pra 7, 8 milhões, cara. Não, eu acho muito caro pra um Tyrande de 32 anos que teve um ano bom na carreira dele. Ele tem um ano bom. Eu não pagaria. Martellus Bennett no final da carreira também. Isso. É mais ou menos isso, né? E o Bennett, ele é mais recebedorzão, né? Isso, e o Bennett, na minha opinião, era melhor que ele. Sim. Eu não pagaria tanto, assim. Talvez apostar num desses meninos, assim, desses caras de 26 a 28 anos no máximo. Né? A gente não sabe qual que vai ser o mercado pro Tyler Eifert, mas eu acho que a história de contusão dele deve complicar muito a situação para termos de contratação. Eu apostaria no Max Williams, o Jesse James, só que eu acho que o Jesse James ainda tem um bom mercado. O Max Williams seria esse nome under the radar, assim, sabe, mais underrated pra tentar. Aí tem o Nick Boyle, só que é um cara mais pesado, mais bloqueador. Eu gostaria que o Saints tivesse um cara mais recebedor, assim. Eu acho que é mais fácil achar um bloqueador do que achar um cara que faz diferença, assim. Eu acho que o Hill faz bem o trampo no bloqueio, cara. Na linha ele manda muito bem. Ele é bom bloqueador. Eu acho que assim, o bloqueador, aí você pode apostar num cara mais velho, sabe, pra ser um bloqueador mais consistente. E assim você não precisa cobrar tanto... tem um tarinho de Kansas City, o Demetrius Harris. É um cara interessante também, que jogou como Tyrant 2, né? Ele e o Travis Kelce pode ser uma opção também. Mas assim, eu não vejo o Saints apostando alto, não é um mercado muito que enche os olhos, são mais apostas. Eu acho que o draft, principalmente essa classe, seria mais segura, apesar de o draft é aquela coisa, né? Não dá pra... Você não crava nada. Eu só cravo que, tipo, o Nick Bosa e o Quinn eles vão ser all pro, mas tirando isso, eu não cravo mais nada. E a classe de defensive tackles, tanto no draft quanto no free agent, né? Tinha uma expectativa grande de alguns nomes populares aparecerem no free agent que não estão chegando. O Falcons já anunciou que vai botar a tag no Grady Jarrett, né? Nossa, o Grady Jarrett jogou demais ano passado. É que o Falcons foi tão mal, mas ele jogou tão bem no ano passado. Já foi tagueado. Que absurdo, cara. Mas em termos... Tem um cara que eu gosto, que ele era do New England, e ele, apesar de não ser ele seria um cara pra substituir, por exemplo, o Tyler Davidson. Eu acho que o Saints vai renovar com o Tyler Davidson. Eu acho que o Saints vai dar um contrato baixo pra ele e vai acabar renovando com ele. Porque o Tyler Davidson é um jogador... Eu não acho que o Tyler Davidson vai ser um grande jogador na NFL. Ele é um cara que vai fazer o serviço dele ali, vai ser titular em provavelmente vários times como nose tackle. Isso, confiável. Então eu acho que o Saints até consegue renovar, mas aí o Saints pode pensar no Danny Shelton, é um cara que eu gosto. Eu gostava dele no college. Eu gostava dele, só que ele é um cara de contra-corrida, assim. Ele é um cara, um nose tackle mesmo, né? Posição zero ali.
O que ele jogou no Super Bowl foi um absurdo, hein? Sim, ele é bom, eu gosto bastante dele. Eu acho que o Browns, é que o Browns conseguiu se arrumar sem ele, mas eu tinha achado muita burrice quando o Browns trocou ele. Porque o Browns tinha uma defesa muito sólida e ele vinha do melhor ano da carreira dele quando ele vai trocar. Uhum. Ele... Assim, um cara que eu queria, que infelizmente não vai virar nada por conta de problemas extracampo, é o Dave Irving, do Dallas, que era pra ser um monstro. É um cara muito bom. Mas muitos problemas extracampo, eu acho que ele não vai nem... dificilmente volta pra NFL. De resto, são veteranos, jogadores desconhecidos. O mais conhecido que a gente vai ter vai ser o nosso querido Ndamukong Kongsu. Que é um jogador de 32 anos. Vai querer um caminhão de dinheiro de novo? Ele não vai vir pra... Ninguém vai dar um contrato longo pra ele, ninguém vai dar um contrato grande pra ele. Ele teve um bom ano, eu não gostei muito, mas em termos de números, ele foi consistente, principalmente nos playoffs. Ele fez... A partida da temporada dele foi contra o Saints. Contra a gente. Ele fez uma partida absurda contra o Saints. Absurda, muito boa mesmo. Infelizmente, ele fez a melhor partida. Ele vinha jogando como jogador médio. Ele vinha com... aquele cara que dá um pouco em campo, mas não é um jogador dominante. E contra o Saints ele fez a melhor partida do ano dele. Eu não sei se o Saints vai atrás de novo. Eu não duvidaria o Saints sondar e falou, pô, mas quanto tu quer, sabe? Mas ele tem questão de dinheiro e aí eu acho que o Saints não vai ter. O time Jernigan, né, acabou de ser anunciado, se eu não me engano, anunciou hoje que o Philadelphia não vai pegar a opção dele de contrato, né? Não optou por acionar a cláusula, né, de renovação. E ele é free agent, mas ele é um cara de 26 anos, é um cara que ainda deve ter algum mercado interessante, né? Aí você vai ter o Sheldon Richardson, que é alguém que o Saints também, que visitou o Saints também, que teve um bom ano até em Minnesota, mas, né, a gente não... Acho que foi um dos melhores jogadores, um bom jogador pelo meio da linha também, pode ser alguém que o Saints vai... Só que esses jogadores para mim são fora em termos financeiros pro Saints. O Tim Jernigan, o Ndamukong Kongsu e o Sheldon Richardson, que seriam os principais nomes, assim, dessa série. Eu gostaria muito que o Saints tentasse o Danny Shelton. Eu acho que primeiro eles vão tentar renovar com o Davidson. Não sei se eles vão deixar o Davidson ir. Eu acho que ele renova. Eu acho que ele fica. Uhum. E a classe do draft é muito boa. Principalmente a gente tem 3 ou 4 jogadores muito bons, que é o Quinnen Williams, que eu já tô falando repetidamente. O Ed Oliver, que também é fantástico. Que teve problemas nessa temporada por conta de algumas lesões, né? Mas é um ótimo jogador. Aí tem o Jeffrey Simmons, de Mississippi State, também monstruoso. O Christian Wilkins, de Clemson, que a gente viu na TV, podia acompanhar meio ao vivo e a cores o que ele é capaz de fazer. Você vai ter o Charles Omenihu, que é de Texas, jogador interessantíssimo, que ele é projetado para jogar. Ele jogou por fora, joga por dentro da linha também. O Dexter Lawrence também, de Clemson. Então tem alguns nomes interessantes. Dremonte Jones, de Ohio State, que é o Ohio State, né? A gente sabe que o Saints gosta de jogador de Ohio State. O Jared Tillery, que fez um baita combine. Deve ser um cara que deve estar subindo um pouco nesse draft. Vamos ver, né, vamos ver se o Saints vai tentar algo grande na free agency. O Saints pode estar com 2 milhões de cap. Ele sempre vai tentar aquela assinatura que estoura tudo, né? Que todo mundo fica falando, caraca, que loucura, sabe? Isso aí. O Saints sempre tem. Lembrar que o Saints quase pagou uma nota preta no Josh Norman. Essa história pouca gente fala, mas o Josh Norman que escolheu ir pra Washington, ele tava com as 2 propostas na mesa, ele escolheu ir pra Washington. Ainda bem. Então, assim, porque eu não vejo nada, graças a Deus, nada demais nele. E aí entra numa parte engraçada, porque a gente entra pra uma off-season sem olhar pra secundária e falar, meu Deus do céu, né? Eu não lembro a última vez que a gente foi pra uma off-season sem estar debatendo que a gente precisa de safety, que a gente precisa de corner, que, meu Deus do céu, a gente tem a pior secundária da liga. Lógico que temos defeitos,
mas há quem defenda, inclusive, que safety é need. Eu sinceramente não acho. Eu acho que não. Eu acho que é mais por depth, cara, porque a gente tem dois. Eu também acho. Tipo, tô atravessando a rua, passou um safety, é barato, vamos lá. Tipo isso. Cara, eu adoro o Chris Banjo no Special Teams. Mas eu acho que ele não pode ser um safety de reserva. Né? Então acho que a gente precisa contratar um cara para depth. Até porque a gente dispensou o Kurt Coleman agora. Então o Bell precisa de um reserva. Mas aí, por exemplo, se um Earl Thomas der bola. Pô, mas aí eu sou peito pra falar do Earl Thomas, mas ele vai pro Cowboys, eu acho. Mas... até porque é o que ele quer, né? Ele quer ir pro Cowboys, ele vai pra onde... Ele é o tipo de jogador que vai pra onde ele quer. O dinheiro vai estar na mesa, ele falou, cara, você vai pra onde? Eu quero jogar em tal lugar. Porque ele é absurdo de bom. E ele é um cara pra ganhar, tipo, 20 milhões por ano, se ele quiser. Então, esse é um problema. 20 milhões que o Saints não tem. A gente vai ter. Aí você vai ter jogadores... Mas é que essa questão o Walker tá falando... Pode falar, cara, desculpa. Não, é que essa questão do safety é porque tem uma perseguição contra o Mike Williams, que eu acho até justo. Eu acho que o ano de sophomore dele foi bem fraquinho. Mas é normal um jogador apanhar no segundo ano. Cara, eu acho assim, eu acho que ele teve um começo de ano bem ruim, mas a secundária toda foi bem ruim. E assim como a defesa, ele evoluiu durante o ano. E ele terminou o ano bem. Assim, eu gostei. O meio do ano pra frente dele, eu gosto do meio do ano pra frente dele. E que ele não foi o mesmo jogador da temporada de calor. Coincide com a chegada do Apple, né? E aí a gente vai discutir se a bolacha é mais cara porque é mais crocante ou se ela é mais crocante porque é mais cara. Mas o fato é que a partir do momento em que ele ele teve mais apoio de corner, ele cresceu de rendimento. O Saints muda um pouco o esquema, começa a variar a questão de cobertura mais, né? E tudo isso vai ajudando. Isso fez a secundária do Saints ser mais consistente. Em número, se você pegar a secundária do Saints, não é uma grande secundária. É uma secundária que ficou entre as 5 ou 6 piores da liga. Mas foi o suficiente para esse time chegar na final de conferência e quase no Super Bowl. Esse time teve a um field goal do Super Bowl. Então, assim, eu não vejo assim... Eu vejo a questão de depth, igual o Marcelão falou. O Saints não tem muitos... Eu não mexeria em corner hoje, por exemplo. Mas eu não mexeria, por exemplo, eu não traria um cara, eu tenho que trazer um corner, sabe? Eu não traria corner, sinceramente. Eu acho que a gente não precisa de corner. Com a chegada do Apple... Se a gente conseguir renovar com o PJ, eu acho que a gente não precisa. Pelo contrário. Eu acho que a gente vai, porque ninguém mais vai querer dar um contrato PJ. Eu pensaria corner. Nem nós. Não, o Crowley é aquele cara que se você deixar no depth pra usar uma vez a cada 3 meses, ele aguenta. Eu prefiro usar o Hardy. O problema é você ter ele como titular. O Hardy é ótimo no Special Team. Mas se você pensar, por exemplo, que o Robinho tá voltando, e é importante a gente considerar que o ano do PJ Williams como níquel não foi ruim. Ele teve um ano bom. É isso que eu ia falar. Com a chegada do Apple... Com a chegada do Apple, o PJ Williams se achou no slot. Mas o ano passado, quer dizer, em 2017, ele já tinha se achado no slot, né? Não, ele tinha feito... Ele mais ou menos, tanto que era o Vaccaro que jogava em 2017, não era nem ele que jogava. Era o Vaccarão que jogava. Então... Mas sim, ele fez um ano bom. Eu gostei muito do ano dele, ele melhorou bastante. Ele era o cara que a gente odiava e o cara que depois virou um bom quarterback. Virou um cara que... Se você olha pra ele e fala, beleza, cara. Aguenta as pontas aí. Mas se for analisar corner por corner, etc., o Larry Moore também não fez. É que assim, aí é um teto muito alto pra gente falar, né, cara? Todo mundo esperava um ano espetacular dele, como foi o ano de calouro. Mas em resumo, pra gente encerrar a conversa secundária, eu acho que a única posição que a gente precisa mexer e precisa fazer alguma coisa é corner, pra preencher buraco na reserva. Pra mim, a secundária titular hoje, eu não mexeria nela. Não, eu também não vejo por que mexer, não. A gente tem um problema que ninguém fala. É do que corner. A gente tem um problema que ninguém fala, que eu acho que a gente é fraco ainda. Linebacker.
Cara, eu acho que a gente resolveu muita coisa já em linebacker, pra falar a verdade. Eu acho assim. Eu acho que se o Saints tiver. É assim, o time tem um grupo de linebackers que foi muito melhor esse ano do que o ano passado. O Anzalone parece outro jogador de um ano pro outro. Eu acho que um cara responsável pela produção desse meio da defesa, que é o Demario Davis, cara. O que ele fez esse ano Sim. Eu acho que o nível dos outros jogadores subiu por causa dele, cara. Ele é um cara que conseguia pensar, né? Diferente de todos os outros middle linebackers que a gente já teve, né? Sim. E fez uma diferença brutal. Não sei se a gente comentou, não sei se foi no podcast, ou se conversou entre a gente, que o Demario Davis foi a melhor contratação do Saints na season passada, né? Ele deu uma baita melhorada nessa linha e a gente viu ele, principalmente no jogo do NFC Championship, ele jogou muito, muito mesmo. Então, eu acho que ele precisaria que, né, vai que acontece alguma coisa, Deus nos livre, acho que precisaria, talvez, de um reserva, assim, pra ele, né? Sei lá, eu entendo o que o Marcelão quer dizer. Eu arrisco dizer que depois do Breeze ele foi a nossa melhor contratação de free agency de 2005 pra cá. Eu sou obrigado a discordar, pai. Foi mal. Eu acho que depois do Breeze, nada supera o Darren Sharper. Tem razão. O Darren Sharper foi tem razão, porque no ano do Super Bowl que ele jogou foi um absurdo. Ele foi um monstro. Mas eu acho que, por exemplo, o Demario Davis, você pode colocar ele numa discussão das melhores contratações de free agent de 2018. Pra mim, ele foi a melhor. NFL. Na NFL, assim, se você juntar a NFL inteira, eu acho que é difícil a gente achar um outro free agent que tenha entrado e caído tão bem como o Demarius entrou na nossa defesa. Mas se você pegar o próprio Saints, aí, se ele... Eu diria que de quando eu acompanho pra cá, 2005 pra cá, ele entraria aí pelo menos no top 5. Eu não lembrava do Darren Sharper. Tem o Sharper, tem o Jonathan Vilma também. É que o Vilma veio de trade, né? Ele não veio de free agent. Mas tem o Jonathan Vilma também, que é um cara que não foi draftado por nós. Que também deu certo, enfim. O Vilma veio do Jets. Mas eu lembro do trade. Mas eu concordo, ele foi uma das melhores aquisições, né? Ele melhorou muito o meio da defesa do Saints, ele tem os seus problemas cobrindo, ele ainda não é um grande linebacker na cobertura, mas ele, nossa, comparado ao que a gente já teve, e mesmo com o resto da liga, você não tem como falar que ele não foi um dos grandes linebackers da liga, sabe? Foi. Ele foi um cara muito consistente o ano inteiro, ele entregou o ano inteiro. O Saints foi um dos melhores times contra a corrida. E ele é o responsável por isso. Sim, com certeza. É verdade. Com certeza. Só falando de contrato aqui, da nossa linha também, quem vai pro último ano é o Andrew Speech e o Max Unger estão pro último ano de contrato dele. Pra encerrar, acho que é legal a gente falar de linha e também depois a gente falar do Mark Ingram, mas antes a gente falar da linha ofensiva. Porque a linha ofensiva esse ano ela foi boa enquanto todo mundo estava à disposição. A partir do momento que a gente começou a depender de depth, a gente caiu bastante de rendimento, porque a linha inteira ficou bichada, né? E aí eu entendo o need de lineman, e eu concordo com ele, concordo muito com ele. Cara, a gente só teve um reserva confiável na linha ofensiva, e eu não tô nem falando do Bushwood. O cara que a gente teve que colocar no time que correspondeu foi o Will Clapp, né? Foi o único, porque o Bushwood também, quando precisou dele, não jogou porra nenhuma. É que o Bushwood, coitado, ele só entrou em buraco também. E outra, teve um problema de falecimento da filha. Puta, deve ter sido muito terrível pro cara. Então é até compreensível que o cara não tenha jogado quando o time precisou. E o time precisou dele justamente no período que, sei lá, deve ter sido o pior período da vida dele, né? Então, assim, não que seja desculpa nem nada, mas a gente tem um problema seríssimo com linha ofensiva também. Se a gente perder qualquer um
dos 5 caras que formam a linha ofensiva, fudeu, porque a gente não tem. E pra terminar, acho que é legal a gente falar um pouquinho do Mark Ingram também, né? O Mark Ingram que vai pro free agent. Acho que, quer dizer, até agora não renovou, né? E há discussões para renovação do contrato. Mas acho que é o principal nome. A gente falou do P.J. Williams, tem um ou outro nome, o Tyler Davidson, alguém que pode aparecer nessa lista de possíveis renovações. Mas acho que o principal nome nosso nesse free agent de target é o Mark Ingram. E fica a dúvida do quanto ele vale e o quanto que o Saints vai pagar. As negociações estão rolando, mas será que ele vale e o Saints vai pagar muito por ele? Você quer que o analista ou o torcedor fale? Porque eu tô fechado com ele. Eu tô fechado com ele desde sempre, né? Porque ele jogou em Alabama e eu acho assim. Eu acho que ele é um cara que o valor de mercado dele caiu muito, porque ele produziu muito menos, ele teve menos que a metade dos snaps de running back, e eu acho que hoje ele, se ele não tem, ele deveria ter a consciência de que ele é o running back 2 do time. Não, ele... Desculpa. Não, ele é mesmo. Ele é importante. Ele fez falta. Na minha opinião, ele fez falta. Foram 4 jogos, né, que ele ficou fora. Sim, os 4 primeiros jogos. Temporada. O ataque mudou depois que ele voltou pro time. Sim. A gente já discutiu isso várias vezes no podcast durante a temporada, que a gente só não tava entendendo porque o Sean Payton não tava chamando tantas corridas com ele, né, depois que ele voltou. Mas, como o Marcelão falou, o ataque mudou bastante quando ele voltou pro time e é uma boa forma de desafogar o Kamara. Então ele é importante pro Saints. No momento, não sei se vai ter alguém na free agency ou no próprio draft que vá se encaixar tanto assim no time rápido, né? Porque o Ingram tá aí já faz tempo já. E a gente viu que ele fazendo dupla com o Kamara é uma baita opção pro Saints. E a gente já discutiu isso fora do ar e eu quero trazer rapidinho essa discussão pra cá, porque eu acho que o Kamara depende mais do Ingram do que o Ingram do Kamara. Faz sentido. E assim, é porque o Ingram ele faz o trabalho sujo. Então ele é o cara que vai correr pelo meio, que vai tomar porrada, que vai dar porrada e etc. E é importante ter esse cara pra bater em linebacker, pra bater em linha ofensiva, em linha defensiva, para que o Kamara ele consiga ter a explosão dele fazendo uma diferença maior. Tanto que você percebe que o desempenho do Kamara caiu muito sem o Ingram nas 4 primeiras semanas que o Ingram estava suspenso e melhorou muito depois que o Ingram voltou. E acho que o Ingram ele é mais independente do que o Kamara. O Kamara já disse em Twitter que, olha, vamos renovar com meu irmão e etc. Mas eu acho que é também porque ele entende e sabe isso, que dentro do esquema ele é dependente de um running back... Power, né? Um running back de porrada, sabe? De arrebentar todo mundo no meio. E o Ingram é esse cara, porque ele é o cara que corre... Ele corre pelo meio da linha, ele corre entre os tackles, etc. E eu tava olhando aqui, apesar de ele ter jogado muito menos, ele jogou, se eu não me engano, foi cerca de 40% dos snaps de corrida. Ele teve uma média de 4.7 jardas por carregado e 6 touchdowns. Ou seja, ele tem a sua importância, né? Mas assim, ele é um cara de 29 anos. Eu acredito que ele tá indo pro último contrato da carreira dele. E eu não vejo tantos times precisando de running back assim a ponto dele poder pedir um caminhão de dinheiro. Que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a situação para ele em New Orleans também é muito cômoda. Ele fez uma dupla muito boa com o Kamara e eu não sei se ele vai querer abrir mão disso para uma nova experiência e sair da zona de conforto dele, assim, não. E a questão é até onde ele vai optar dinheiro e até onde ele vai optar por competitividade, né? Apesar de ser o último contrato, se for uma diferença financeira não muito grande, fica num time competitivo. Não, a competitividade ele vai ter, porque o Saints vai continuar sendo um time competitivo. Então, mas será que fora do Saints ele vai ter? Não, eu não vejo isso. Um time, por exemplo, que se propõe a pagar $10 milhões por ano pro Ingram
vai oferecer Esse pra ele time- um time competitivo? Não. Eu acho que não. Se você for analisar qual é o time competitivo que hoje precisa de running back? Nenhum. O Chiefs. Assim, que precisa a ponto de pagar, né? De pagar muito. Exatamente. Você pode falar, Eu não vejo. o Patriots não tem um running back assim, que, ó, meu Como Deus não? do céu. Não, um cara que seja Porra, cara. top da liga, não. Ah, cara, mas o que eles têm lá, porra, eles têm o James White, ele tem o moleque, o Mike Mitchell, eles têm o Burkhead. Porra, esses 3 caras fazem o trampo, Sim, esses caras sim. tiram a pressão do Brady. Sim. Mas eu digo assim... O Brady distribuindo a bola pra esses 3 running backs aí facilita a vida dele. Mas é isso que eu quero dizer, tipo, você pode até falar que eles precisariam de um running back, mas mesmo que eles precisassem, não é um time que pagaria 10 milhões no running back. Não, o Patriots não paga pra ninguém. Não, o Patriots como falaram no Twitter, o Patriots pode draftar o cara que sai, sei lá, na última rodada, a última escolha da última rodada, que o pacto dá conta do resto. Não, tudo bem, aí são questões do além, né? Que eu não acredito nisso. Eu acredito em competência e eles são muito competentes. E aí sempre vai aparecer algum time desesperado pra fazer uma cagada. Por exemplo, o Browns dá o Danny Shelton. E o cara chega lá e joga como se... Sabe? É complicado. Mas eu não vejo, porque, sei lá, um Jets, por exemplo. Eu não sei se o Ingram ia jogar no Jets. Tem que ver, né? Eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica. E porque, tipo... eu acho que tem a conversa, né? Pô, e aí, você quer tentar ganhar um Super Bowl aqui ou você quer ir pra rua ganhar mais dinheiro? Não sei, né? Talvez pode rolar essa conversa. Por isso que Eu eu não falo, se a vejo ele diferença como financeira não for muito grande, não vai compensar. Até porque eu também não Eu vejo o vejo. Ingram fazendo. Porque quando o jogador quer sair, ele dá sinais. Ele vai pro Twitter, ele fala, ele dá entrevista, ele aparece. O Ingram tá quietinho, tá na dele, tá negociando o contrato, tá, sabe, declarando amor a New Orleans. Temporada passada ele ainda fez algum barulho, né? Mas aí ele É. foi suspenso e acabou a conversa. E o Sean Payton falou também, né, durante o Combine, que espera que o Saints traga o Mark Ingram de volta, então... isso aí. Se eu fosse ele, eu ficaria lá. A coisa tá funcionando bem, todo mundo gosta dele. Ele é um cara que faz o trampo dele bem feito, é como o Caio falou. Ele é o running back do trabalho sujo, no ataque. E não tem por que ele sair dessa zona de conforto aí agora, porque acho que os únicos times dispostos a pagar alguma coisa a mais por ele são times que vão brigar por nada na temporada. É aquela questão, eu não pago caro em running back, não acho que seja uma posição que você precisa pagar caro. A gente já cansou de ver exemplos de times escolhendo running backs em quinta, quarta rodada e eles dando certo. Então, assim, o Ingram é um cara muito querido. Eu queria que ele ficasse dentro, porque ele é um cara fantástico, é um cara que todo mundo sempre adora ele. Ele tá agora nas férias passeando com o Teron Armstead e com o Cam Jordan. Mas são negócios também. E aí tudo vai depender do quanto o Saints vai pagar pra ele. Ele teve uma temporada boa depois de voltar. Eu gostei da temporada dele. Teve um bom ano. Mas vai depender de dinheiro. Eu renovaria, se eu pudesse renovar. Eu acho que ele faz uma boa dupla com o Kamara. Tudo vai depender do quanto ele vai pedir e do mercado. O mercado de running backs não é um mercado muito forte. Então eu acredito que se for pra ele ganhar o mesmo que ele ganharia, sei lá, no Philadelphia Eagles, no Miami Dolphins da vida, eu acho que ele vai ficar no Saints pela identificação. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, partindo já então para essa fase final e agradecendo mais uma vez a você que nos acompanhou todo esse tempo nesse We That Podcast. Aí você vai falar, mas vocês não falaram do Breeze, vocês não falaram do jogo aéreo, não falaram de recebedor. É que a gente vai separar um podcast especial para falar do Drew Brees
porque tem muita coisa para falar do Drew Brees. Então, vamos encerrando por aqui esse Ideia de Podcast de Carnaval, esse Ideia de Podcast festivo, mas já com compromisso que em breve a gente volta para falar do maior ídolo da história da franquia, que ficou velho já em 2018. Começando dando tchau sempre por ela. Gé, bom restinho de Carnaval. Felizmente chovendo, né? Mas tudo bem. Abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E abraço especial pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram. Se você ouve o nosso podcast, gosta e quer participar do nosso grupo lá do Telegram, só pedir pra gente nas redes sociais que a gente adiciona você lá. E aquele lembrete, né? Segue a gente no Twitter, @SaintsBrasil09. Procura a gente no Facebook, Saints Brasil, somos o primeiro que aparecer na sua busca. E acesse o nosso blog, né? saintsbrasil.blogspot.com. E é isso aí. Abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu, Igor. Isso aí. Tchau, tchau. Até mais, galera. Até a próxima. Falou, pai. Falou, Caião. Valeu. Tamo aí de volta. E vamos ver o que acontece daqui pra frente. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra falar aí, mesmo nesse período sem jogos, né? E contamos aí com a galera sempre ouvindo a gente, sempre dando uma força. Um abraço a todos, né? E dessa forma a gente termina mais um Ideia de Podcast. Curta bastante aí essa bateria da Unidos do Mardi Gras. Pra você que ainda resta esse finzinho de carnaval, pra você que nos ouve e já terminou o carnaval, a gente espera que você tenha curtido bastante. E fica ligado que a gente terá novidades ainda antes do draft, tanto no blog, quanto no Facebook, quanto no Twitter. E teremos mais podcasts, agora um pouco mais espaçados, até porque tá todo mundo de férias, a gente aproveitou para tirar um descansinho também. Mas a gente volta para falar de coisas polêmicas envolvendo o New Orleans Saints. Valeu, galera, um abraço, tudo é.